E aí pessoal, meu nome é Bruno Canela, você está no canal de Bike na Montanha. E hoje teremos um papo de bike diferente. Hoje vai ser um pouco diferente por quê? Porque geralmente a gente faz o papo de bike no lugar que a pessoa mais gosta de estar, onde ela gosta mais se sente bem andando de bike. Mas hoje eu estou aproveitando aqui uma oportunidade que a gente está hospedado no mesmo hotel e eu não posso perder, né, de forma alguma, a oportunidade de estar falando com essa pessoa que é uma referência pra gente no esporte, é uma referência para as mulheres principalmente, né, que assim, é um movimento que está crescendo muito das mulheres na bike. Então eu apresento para vocês Ercília Najara. É um prazer estar aqui falando com você. Prazer é todo meu, eu me sinto bem. Você começou a falar que o canal sempre você busca um local onde a pessoa se sente bem. Eu estou num ambiente que eu me sinto super bem. Super bem. Então, natureza. Natureza, porque realmente tem muitas pessoas que começam a andar só para isso, né? Para ter mais contato com a natureza. Exatamente. Então você vai se sentir bem com certeza estando aqui. Uma coisa que eu gosto de perguntar sempre quando eu tô começando aqui o papo de bike é o básico, né? Porque todo mundo que te vê lá competindo fica pensando, pô, e aí, será que ela começou quando? Como é que ela se apaixonou pela bike? Então, assim, como foi teu início, assim, como é que você se aproximou da bicicleta e começou a praticar aí o MTB? Diferente de outras atletas, especificamente da elite feminina, eu não fui progredindo nas categorias, né? Eu já entrei na bicicleta como uma forma de locomoção em Belo Horizonte. Eu comecei a pedalar em 2013, na época que eu fazia o mestrado, então eu deslocava da minha casa até o local onde eu fazia o mestrado na Universidade Federal, e eu sempre usava a bicicleta como esse meio de locomoção. Nos fins de semana, aproveitava o momento de contemplação da natureza, de estar, de conhecer novos locais. Eu adoro cachoeira, então a bicicleta virou esse meio para me levar até elas. Em 2015, então eu fiquei aí os 2 anos do mestrado. Nesse período que eu fazia o mestrado, eu fazia francês também lá na universidade. E o meu francês acabava por volta de 5h30. Esse mestrado foi para quê exatamente? Eu sou enfermeira, então eu trabalho na verdade com acidente de trânsito. E aí eu pesquiso, entrevisto principalmente motociclistas, que é o meu foco principal, para saber os riscos, a forma como eles enxergam o trânsito de Belo Horizonte especificamente. E aí eu aproveitava esse momento que eu já estava na universidade, e lá a gente tem um circuito, que você pode fazer circuito de 5, de 10, de 15 quilômetros lá dentro, e eu sempre marcava um pedal de confraternização com os amigos. Então eles já sabiam que toda terça-feira e toda quinta-feira rolava esses pedais. E aí eu sempre fui muito destemida, eu sempre fui muito técnica, eu não tenho essa fundamentação, né, da preparação mesmo do MTB, mas eu tinha aquela questão do feeling. Eu subia em cima da bicicleta e a coisa acontecia. E aí muitos colegas meus, boa parte eram homens, né, que participavam desse pedal, falavam assim, por que você não compete? Por que você não compete? Por que você não compete? Mas isso nunca tinha sido. Todo mundo já viu que era bruta mesmo, Exatamente, mas não era uma coisa que estava assim no meu planejamento naquele momento. Aí em 2015 eu comecei a competir de dupla com um grande amigo meu, o Adney. Dupla mista, Dupla mista. E aí eu fui ganhando assim esse gosto pela competição. No ano seguinte, eu já entrei na minha categoria, que até então era sub-30, todas as provas, por exemplo, do Rogério, eu participei na minha categoria, fui campeã, ganhei todas as etapas. Aí no ano, logo na sequência, eu entrei no doutorado. E aí o doutorado, o primeiro ano é um ano muito tenso, porque a gente tem muito tempo. E aí eu já tinha um planejamento de me aventurar na elite, mas eu não queria que aquela aventura na elite fosse, vou entrar e tudo bem. Sou muito competitiva, sou muito perfeccionista, então quando eu entro para valer. E aí eu esperei um ano, então fiquei mais um ano na minha categoria para subir para elite. Então esse ano, um pouco mais, exatamente, né? Esse é o meu terceiro ano na elite, então eu subi em 2018, então 18, 19 e agora 20. E eu entrei na elite com 29 anos. Então, assim, essa trajetória... É um pouco diferente, né? Completamente diferente. Eu lembro que no meu primeiro ano eu alinhava assim, eu olhava assim, falei, meu Deus, eu não sei, faço a menor ideia. E eu não acompanhava muito o mountain bike, assim, em termos de competição. Sim, tu andava de bike, Eu andava, sabia assim, na época que eu participava das provas do Rogério,
Eu via a Letícia, eu via a Raíza, antes da Raíza ir para, né, competir fora, eu via a Isabela na época. Então, assim, eu tinha as três como uma referência. A Jaqueline ainda não tinha voltado. Então, eu alinhava e falava assim, o que esperar? Eu não sei o que esperar. Então, eu sempre alinho muito despreocupada, eu não me coloco com impressões de resultado, a minha pressão é por performance. Então, eu quero chegar lá e sentir que eu evoluí em relação à prova anterior. Sim. Então, esse é o meu foco. O resultado sempre será consequência para mim. Sem dúvida, sem dúvida. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória. Então, assim, você for pensar assim, no geral, você pedala 7 anos. Exatamente. É pouco para tu estar na elite, cabeçando lá nos primeiros colocados. Exatamente. O primeiro e o segundo ano eu competi representando lojas de bicicleta de Belo Horizonte. Então eu tinha um apoio que me colocava nessas competições e assim, eu sempre, quem me conhece sabe que eu acabo tirando leite de pedra. Eu não digo foco nem no apoio em si, por eu estar agora na TSW, mas eu digo pela questão do tempo, porque eu continuo, meu primeiro ano como elite foi um ano assim, eu sou professora, então eu dava aula, faço doutorado e tinha que treinar. Caramba. E você sabe como que funciona a carga de treino de alguém que está na elite. O meu segundo ano foi intenso ao extremo, eu não sei como eu dei conta. Eu fiz o Brasil Ride em 7 dias com a minha dupla, que foi a Letícia. E eu lembro que a gente acabou a prova no sábado, no domingo ela falou assim, vamos embora domingo? Eu falei, vamos, 5 horas da manhã a gente saiu, cheguei em Belo Horizonte meia-noite, eu dormi, 7 horas da manhã acordei para eu dar aula de 8 até as 6 da tarde. Caraca. Não faço a menor ideia como eu consegui isso. Nem processar o que nem absorveu. Né? Meu corpo nem sabe o que é descanso, eu acho que até hoje. Você ainda trabalha ou hoje você está se dedicando 100% à carreira? Eu trabalho, sou professora. Atualmente, por conta da pandemia, esses horários ficaram um pouco mais flexíveis, que eu digo assim, eu não tenho mais aquele tempo de deslocamento até o trabalho, aquele tempo que a gente querendo ou não... online, exatamente. Né? Então isso me permitiu ter um pouco mais de tempo para o meu treinamento. O gerenciamento de tempo na minha vida é algo assim extraordinário. Eu não tenho, até então, né, eu vou falar antes da pandemia, porque agora, querendo ou não, eu consigo sair para pedalar. Olha o luxo, sair para pedalar depois da chuva. Vou esperar a chuva passar para sair para treinar. Antes não, eu tinha uma janela, sei lá, de 2 horas, era a janela de 2 horas. Independente do tempo, clima. Independente do clima, independente do... Tem dia que a gente acorda que a gente não tá afim de treinar, não tá numa vibe boa, mas você tem que ir. Era aquele momento que eu tinha. A minha vida sempre, nesses últimos 2 anos, funcionou dessa maneira, muito ajustado. Aí fala assim, um amigo fala, vamos fazer tal coisa, que dia? Sei lá, quinta-feira. Eu falei, não. Aí eu pensava, quinta-feira não tem como, cara. Tem que com a agendinha no bolso, né? Mental, assim. Eu falei, não tem como, porque eu sei que eu vou trabalhar até tal horário, vou sair pra treinar, vou chegar, vou querer comer, vou querer descansar. Não vai rolar. Não dá. Não dá. Entendeu? Então, assim, eu costumo dizer que é bem diferente a minha trajetória. Sim. E aí, talvez isso seja o fator que realmente aproximou muitas pessoas com o meu estilo, porque eu venho dessa vibe, entrei e deu certo, sabe? Então você acaba sendo uma inspiração, porque muitas pessoas, né, pensam, mas eu não comecei cedo, eu não treinei, eu não tenho a estrutura que muitos atletas tiveram. Então, quer dizer, isso nem sempre é necessário, né? Não há limites. Eu acho a palavra que eu normalmente posiciono nesse tipo de pergunta, nesse tipo de comentário é: se você quer, não há limites. Porque, eu não tenho uma bicicleta legal. Ok, é um fator que realmente interfere. Mas aquilo ali pode ser o pontapé para que você possa abrir outras portas, abrir outras janelas. Eu criei o meu espaço, né? Então, o fato de talvez ter um desempenho numa descida que eu gosto de descer, ter um desempenho numa prova que é extremamente técnica, vem da minha trajetória de batalha, de luta, de não limitar a minha capacidade ao meu equipamento. Eu acho que é esse o ponto que me fez crescer, igual você falou, gatilho, meteoricamente, por causa disso. Agora eu quero saber uma coisa, né? Você me falou já que a gente acabou conversando, você me contou já essa sua trajetória sobre os títulos que você teve aí como amadora, né? Até começar pelas equipes e hoje está no TSW. Você foi terceira agora no brasileiro, né? No Desafio dos Gigantes, que foi bacana demais. Me conta aí, hoje você vai participar do 2 horas, né? Do Campeonato Mineiro XCO. Mas me fala o que você projeta agora, né? Com a tua rotina,
O que você pensa no seu calendário para 2021 de provas? O que você está almejando aí como atleta? 2021 é um ano chave, né? Porque em função da pandemia, né, as Olimpíadas foram adiadas para o próximo ano, então até mais ou menos maio eu acredito que vai haver um volume muito grande de provas, até mesmo para que possa preparar os atletas nacionais e os internacionais para exatamente para a competição. Então, embora as férias vão ficar assim curtinhas, né, por causa desse alongamento do calendário desse ano, mas a minha projeção, ano que vem, diferente desse ano, que é a performance, esse ano eu quero consolidar a minha performance, porque ano que vem eu quero resultado. Então, eu costumo dizer que segue o plano, tem que ter um plano, eu já sei o meu plano do ano que vem, e esse plano já começou a ser executado desde alguns meses atrás. Então, esse planejamento eu já tenho todo formado na minha cabeça, das provas que eu quero participar. Bastante. Eu sou muito na pista aí esse ano. Vai, com certeza vai. Isso é bom. E assim, eu gosto de planejar até mesmo para que eu possa chegar lá num nível muito alto em termos de performance, né? Para que você possa entregar um resultado, entregar um desempenho que seja realmente satisfatório para quem está lá, para quem me acompanha, para quem vai lá para assistir e principalmente para mim, porque você sabe bem essa batalha de treino, de alimentação. E esse ponto da alimentação é até uma curiosidade para quem está assistindo. O meu nutricionista ele fala assim, cara, eu não sei como é que você dá conta. Eu tenho plano alimentar baseado no meu dia. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar de 8 até as 18, ele faz um plano alimentar, levando em consideração que eu não estarei dentro da minha casa para eu fazer os alimentos que eu normalmente precisaria. Né? Aí o outro dia eu já estou mais tranquila na parte da manhã, mas à tarde eu estou fora de casa de novo. Então assim, eu não tem uma rotina, não tenho. Eu não tenho rotina, eu tenho dias. Então meu dia funciona com trabalho, treino e trabalho. Então você tem essa rotina. O segundo dia é treino e trabalho, é outra rotina. Às vezes é trabalho e treino à noite, é outra rotina. Então, assim, esses ajustes, eles são muito detalhados na minha condição de vida hoje. Acredito que o próximo ano isso vai melhorar um pouco mais. Mas, atualmente, essa parte da alimentação, eu sou muito Caxias, né? Eu sou muito certinho. É aquilo mesmo. Então, eu não sou de pesar 60 gramas. Não, eu não sou. Mas eu sou muito Caxias. Então, 2021, já sabemos... Teremos muita Ercília na pista, se Deus quiser muitos pódios, medalha de ouro, vai ser bacana, com certeza. E, né, foco na Olimpíada, então. Não sei se eu chego até lá, não, pela preparação, né, porque, querendo ou não, pelo fato, a Olimpíada acontece a cada 4 anos, então essa preparação da abertura do calendário, essas coisas, ela tem uma antecedência muito maior do que o próprio evento no ano que vem. Não sei se dá, mas é um planejamento. Como é que você enxerga hoje em dia a trajetória das mulheres na bike, né? Que foi sempre um esporte muito predominante masculino, mas que está tendo um crescimento muito grande das mulheres em si. Como é que você enxerga esse crescimento e como é que você se enxerga nesse cenário, na sua importância para trazer, inspirar ainda mais pessoas, né? Mais meninas a começarem também no esporte? Sim, eu acredito que boa parte dessa trajetória de crescimento das mulheres, né? Da inserção das mulheres dentro do esporte, também tem a ver, obviamente, com a nossa trajetória de independência, né? Então, nos últimos anos, a gente vem conquistando cada vez mais espaço em várias áreas, mas a gente nunca perde as várias multitarefas que nós executamos, né? Então, eu acredito que, com o passar do tempo, a figura de mulheres mais presente no esporte, no mountain bike ou em outros esportes, fez com que outras meninas pudessem enxergar uma possibilidade. Então, no meu caso, eu já contei para vocês, eu não tenho uma trajetória crescente, né, progressiva, de categoria, júnior e por aí vai. Já cheguei muito lá na frente, né, na elite já de uma vez. E eu acredito que isso é uma fonte de inspiração para muitas mulheres, porque eu faço doutorado, eu sou professora, eu tenho as minhas atribuições dentro da minha casa e eu ainda tenho que treinar. Então, assim, e ainda compete em alto nível. Exatamente. Isso mostra que é possível. É possível se você tiver um planejamento, é possível se você tiver um objetivo que você almeja, uma coisa que você queira alcançar.
Mas eu vou te dizer que nem sempre foi assim. Eu já tive que escutar, pelo menos no início da minha carreira, digamos assim, como atleta, as premiações de mulheres eram completamente diferentes dos homens. A gente fazia o mesmo percurso, a gente se dedicava aquele tempo, aquela quilometragem daquela prova, mas a gente recebia metade do que os homens recebiam. Então, assim, isso mostrou, principalmente para a Federação Mineira, que foi uma das pioneiras nesse aspecto, a necessidade de você igualar. Eu já escutei, por exemplo, de organizador de prova que eu recebia menos porque tinha menos mulheres inscritas. Poxa, mas tem menos mulheres inscritas porque você não fomenta o esporte, porque você já segrega dessa maneira, entende? Sim. Então, assim, esses desafios a gente foi vencendo. A partir do momento que mais mulheres se aventuraram, e isso é muito importante, porque hoje, antigamente, né, o homem saía para ir treinar, às vezes vinha, igual a gente está aqui num hotel fazenda, o homem vinha, aproveitava, ia lá treinar, a mulher ficava ali cuidando da criança e tal, não sei o quê. Hoje a gente já consegue ver que isso vem mudando. Você tem seu horário, se você quer treinar com seus amigos pela manhã, eu vou treinar com as minhas amigas no final da tarde. E aí a gente pode inverter. Então, essa equidade de oportunidade para a mulher se inserir no esporte, eu acho que foi uma grande fonte de aumento, né, da procura do esporte, do desejo de participar. Hoje, por exemplo, eu moro em Belo Horizonte, eu consigo perceber o grupo de mulheres, então tem horários onde elas se encontram, vira um momento de relaxamento, não é mais só as atribuições da casa. Você é mineira, né? Eu moro em Belo Horizonte, na verdade eu sou cearense. Eu fui para Belo Horizonte muito novinha, eu tinha 7 anos. Eu costumo dizer que eu sou mais mineira que cearense, mas a raiz a gente nunca perde. Eu sou apaixonada pelo meu estado, Ceará, sempre que possível eu retorno. Eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas que me seguem de lá, são pessoas que realmente participam do meu dia a dia, e eu acho que isso é bem bacana. É real, né? O crescimento, o respeito pelas mulheres. A partir do momento que a gente começou a fazer pressão, a partir do momento que as marcas entenderam voz, né? que há um nicho de mulheres, né, que pode ser explorado, é um grupo que está apto a pedalar e é um grupo que investe, né, no seu equipamento. Hoje eu já consigo dizer, eu não participo de provas onde há uma alteração ou uma diferença entre o tratamento de homens e mulheres. Parte de mim. Então, se eu enxergo que há essa segregação, se eu estou lá é porque, teoricamente, eu sou conivente. Então, se eu quero, se eu batalho por uma igualdade, por uma equidade, na verdade, não pode ser conivente, eu não posso ser conivente. Com então, certeza. essa é a bandeira que eu levo. Então, quanto mais mulheres, na minha opinião, participarem, então, mas eu faço aqui a prova é sempre muito bem organizada e tal. Ok, mas vamos ver seu regulamento. Não tem categoria feminina conforme CBC. Poxa, não vai participar. Não existe você, por exemplo, esse foi um outro ganho das categorias, e a gente tem uma porta-voz, principalmente em Belo Horizonte, eu vou falar em Minas e no Brasil, que é a Raquel Gontijo, a porta-voz de batalhar por categorias. Porque, querendo ou não, a gente tem sub-23, tem a elite e tem a júnior e a juniores, né? E daí pra frente, né, ou seja, o Master 30 era uma categoria única. Então, como que você compete uma menina de 31 anos com uma mulher de 60 anos? É injusto, é desigual. Enquanto que na categoria masculina... Tem 40, 45, 50... Exato, a divisão é a cada 5 anos. A Raquel foi essa voz, essa batalhou muito para que essas categorias femininas fossem abertas. Ok, a cada 10 anos, mas que haja essa diferenciação, né? Para que você torne o esporte mais justo. Então, hoje a gente tem disputa de títulos por categorias específicas. Então, assim, isso é um ganho, e isso, sem dúvidas, agregou mais mulheres para participar do esporte. Sim. Chegando aqui no final do papo de bike com a Ercília, foi muito bom conhecer ela, assim, a história dela, a trajetória dela. Como eu disse, meteórica, tem 7 anos, só quem começou a se locomover de bike hoje em dia tá atleta da elite. Então, assim, isso aí mostra pra gente que o céu é o limite, né? Se você quer, você consegue. Então, Ercília, deixa pra gente uma mensagem aí final, né? Bom, eu costumo dizer que quando você tem um objetivo, quando você quer algo para sua vida e você acredita que aquele objetivo ele é palpável, que você vai conseguir atingir, não há limites.
Então não há limite de equipamento, não há limite de tempo, não há limite que te faça perder a oportunidade de realizar aquele sonho. Então o que eu tenho para te dizer é: tenha um plano, tenha um sonho, tenha um objetivo, tenha um algo por que acordar todos os dias. E a partir do momento que você tiver isso enraizado dentro de você, não há limites. Não limite o seu sonho de acordo com a sua condição atual. Eu não tenho uma bicicleta tão legal, assim, não tem como eu ser campeão, não tem como eu fazer algo de importante. Nem sempre o resultado é o mais importante. Eu sempre costumo dizer que existem 3 tipos de pessoas no mundo, né? Aquele que no meu esporte especificamente, aquele que é atleta, é aquela pessoa que entrega um resultado assim maravilhoso, toda competição que vai, ou seja, é o cara do resultado. Tem aquela pessoa que é pessoa, então nossa, te conheço e tal, você é uma ótima pessoa, mas às vezes você não entrega um resultado tão expressivo e tal. E tem aquela pessoa que é o ser humano, que pra mim é o auge do que eu almejo enquanto pessoa que habita esse mundo, né? Que é um ser humano completo no sentido de ter um equilíbrio entre o que ele faz dentro das pistas é o que de fato eu sou fora das pistas. Então eu não tenho essa diferença entre o que eu sou ali dentro e o que eu sou aqui fora. Então eu acho que é isso que te faz ser lembrado, é isso que te faz inspirar outras pessoas, é isso que faz com que a sua motivação ela aflore, né? E que você busque e conquiste os seus resultados. Eu acho que esse é o ponto que eu gostaria de falar. Você não vai ser o melhor porque você é o número 1, não necessariamente. Mas você vai ser o melhor porque as pessoas se sentem bem ao seu lado, porque as pessoas veem a sua trajetória para chegar onde você chegou, porque elas se veem em você. E eu acho que é isso que a gente deixa, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Que mensagem, hein? Inspiradora. Muito bom, filha, obrigado demais. Foi um prazer enorme te conhecer pessoalmente. Já são quase 10 horas da manhã. Agora, como é que você vai fazer até a hora da prova? Você vai descansar? Você vai treinar um pouquinho? Como é que é? Porque 2 horas tem a prova, né? Não, esse momento normalmente eu prefiro ficar mais calma, assim. Então, o treinamento eu prefiro fazer só o aquecimento pré-prova mesmo. Então, esse é um momento que eu entro dentro de mim. Então eu procuro fazer uma meditação, eu procuro mentalizar os meus objetivos ao longo da prova, eu consigo... Você mentaliza o percurso também? Eu achei esse percurso muito difícil de ser decorado. Esse dia de hoje. Parecem parecidos demais, mas né? eu geralmente divido ele por setores. Então, assim, eu sei o que fazer em cada setor. E nesse momento que eu estou meditando, é o momento que eu estou definindo a minha estratégia. Onde eu vou apertar mais, onde eu vou segurar, onde eu quero chegar inteira, onde eu sei que eu vou chegar afogada. Então, esse é um momento mais calmo, assim. É um momento que você se encontra e... Exatamente. Então é isso. Agora você deixar todo esse momento, né? Que você está fazendo um papo aqui, tu não vai concentrar. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando, contando um pouquinho da minha história. E eu acho que esse momento, né, onde a gente tem, o atleta dá a sua voz e ele conta um pouquinho da trajetória, também é um momento muito inspirador, e você é esse cara inspirador que está levando tantas vozes para a galera. O meu trabalho é exatamente esse, trazer um pouco mais de vocês para todo mundo, né? Porque um bate-papo onde você conta realmente o que você faz, isso é uma forma, acho que é a forma que eu encontrei de conseguir inspirar mais pessoas também, isso e é legal. Incentivar mais gente que também está participando, mais meninas, cara, que eu gosto muito de ver meninas na trilha, cara, porque tu vê que o negócio está crescendo. É isso, hoje eu vou estar daqui a pouquinho lá torcendo por você, eu e minha família, vamos estar lá gritando Ercília, e vamos que vamos, obrigado. Obrigado, imagina, tamo junto. Top demais, parabéns! Parabéns, cara, ponta a ponta, hein? Tirou onda demais, muito bom. Aí galera, campeã, Ercília, falou que veio pra fazer o negócio e fez mesmo, de verdade. Bom demais, Ercília, parabéns, tá? Curte a vitória aí, tamo junto, parabéns.